Você sabia que existem mistérios ocultos entre o céu e a terra? Coisas inexplicáveis. Muitos não acreditam, outros acreditam. E você aí, acredita que existe mistérios, que existem coisas que a gente não sabe compreender? Não. Sim. Há relatos de pessoas, de fatos que aconteceram, que foram registrados por pessoas que você desconhece, que a nossa própria vã filosofia não consegue explicar. São mistérios insondáveis, inexplicáveis. Bem, este caso, esta narrativa que eu trago hoje para você, diz respeito a um caso que aconteceu com um casal de médicos e também um casal de comerciantes. Estes dois casais moravam na mesma cidade, em Pelotas, lá em Rio Grande do Sul. E este casal que eu quero fazer menção deles, um casal de médicos. O nome do médico era Dr. Rubem Meneghel e a sua esposa Morgana Alcântara Meneghel. Este casal de médicos, o médico, ele era cirurgião, enquanto a sua esposa, a doutora Morgana Alcântara Meneghel, era cardiologista. E ambos trabalhavam em uma clínica na cidade em que eles moravam, em Pelotas, lá no estado do Rio Grande do Sul. Este casal, muito conceituado, e todos gostavam deste casal, estes dois médicos, este casal de médicos, trabalhavam muito bem, eram pessoas bem conceituadas, pessoas benquistas, bem vistas pela sociedade, bem aceitas, porque era um casal de médicos que, na realidade, valorizavam o seu trabalho e também o paciente, os seus pacientes. Eles amavam o trabalho que faziam. Era um casal maravilhoso, fantástico. Era um casal de médicos. Já não se encontra médicos como os de antigamente. Os médicos de antigamente eram mais atenciosos. Os médicos de hoje, não digo todos, mas tem deles que nem olha para a cara do paciente. O paciente entra na clínica e sai e ele nem olha para a cara. Mas este casal de médico, a doutora Morgana e o doutor Rubens, eles eram fantásticos, maravilhosos. Desempenhavam o seu papel na área de saúde com muito esmero, com muito amor. Era uma coisa fantástica. Bem, a verdade é que este casal, eles recebem uma proposta de uma cidade próxima a Pelotas, onde eles moravam. São Lourenço era o nome da cidade, São Lourenço do Sul, a 73 quilômetros mais ou menos de Pelotas. E este casal de médicos, o Dr. Rubens Meneghel e a doutora esposa dele, ambos recebem um convite para comparecer a um simpósio. E este simpósio estava relacionado com a área deles, com a área de saúde. E eles prontamente aceitam aquele convite. E foi marcado para o dia 13 de agosto. Faltavam apenas aproximadamente 35 dias
e eles aceitam o convite para estarem neste simpósio lá em São Lourenço do Sul, no estado de Rio Grande do Sul, a 73 quilômetros da cidade que o casal morava, que era Pelotas. Bem, mas nesta cidade de Pelotas também morava um casal de comerciantes, que eu quero destacar. Este casal de comerciantes, eles trabalhavam no seu comércio com flores, também vendiam muita coisa. Eles tinham um comércio muito grande, eram bem de vida, financeiramente bem. Tinham um comércio de flores, também trabalhavam com o vinho de boa qualidade. Bem, este casal, que morava também em Pelotas, de comerciantes, eles também marcam uma viagem. Coincidentemente, existem muitos mistérios ocultos que a gente não sabe explicar. Eles marcam uma viagem também neste dia 13 de agosto para irem para São Lourenço do Sul, ali a cidadezinha próxima a Pelotas, onde eles moravam e também moravam o casal de médicos. Bem, este cidadão, por nome Túlio, ele e sua esposa marcam essa viagem para o dia 13 de agosto. O Túlio Bargana e a sua esposa Anália Bargana e também a sua filha de 10 anos, Carla Bargana. Então, este casal com os seus filhos, eles marcam a viagem, só que o casal só leva a garota. Não leva o filho que tinha, porque era menorzinho, tinha aproximadamente aí uns 6 anos, e ele deixa o filho de 6 anos e vai só com a sua filha, a Carla Bargana. Tinha 10 anos de idade. Então marcaram a viagem e aquele casal de médico que eu acabei de falar também foram para o simpósio neste mesmo dia. E como a vida é cheia de surpresa e de coisas misteriosas, porque o universo está cheio, o cosmos, a Terra está cheia de coisas misteriosas, inexplicáveis. O dia, a hora, o mês, o ano, coisas que a gente não sabe explicar. Nem a ciência explica, nem a nossa vã filosofia. Bem, chegou o dia da viagem e quem sai primeiro nesta viagem é o casal de comerciantes. Até porque a doutora e o doutor que sairia com a sua esposa para o simpósio, o Rubens Meneghel, e a sua esposa Morgana Meneghel, eles saem um pouco mais atrasado. Diferença aí aproximadamente de 20 a 25 minutos. Então, aquele casal de comerciantes, no dia marcado, naquele dia que estava programada a viagem, que era o dia 13 de agosto de 1997, eles saem de casa aproximadamente aí umas 5h15 da tarde. Uma diferença de 20 minutos de um automóvel para o outro. E o doutor com a doutora, eles saem 20 minutos depois que aquele casal havia já saído. Até porque este casal de comerciantes, o Túlio Bargana e a esposa dele também saem e tomam rumo à sua viagem à cidade de São Lourenço, que era a cidade que o casal de médicos também iam para o simpósio, que era um simpósio de médicos da área de saúde. E o que acontece, o que mais me chama a atenção, são os mistérios da vida ocultos entre o céu e a terra.
São coisas tremendas, coisas que a gente não explica. Bem, a verdade é que o Túlio Bargana, ele embarca com a esposa dele, a Anália Bargana, e a filhinha de 10 anos, a Ana Carla Bargana, e partem rumo a São Lourenço do Sul, 5h15 mais ou menos daquela tarde, do dia 13 de agosto de 1997. Quando eles saíram, 20 minutos depois da saída deles, também sai o casal de médicos da sua residência. E este casal, eles não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Aquele casal de médicos não conheciam aquele outro casal de comerciantes, não. Muito embora esses dois casais moravam na mesma cidade de Pelotas, mas não se conheciam. Talvez até este casal de comerciantes conhecessem só o nome, por nome, porque esse casal de médico, o Dr. Rubens Meneghel, ele era bastante conhecido em Pelotas e todo mundo elogiava o trabalho dele. Pode ser que até conhecesse por nome, mas não tinham nada a ver um casal com o outro. São coincidências da vida que acontecem, coisas incríveis. Mas há quem diga também, pessoas confirmam que existem anjos de guarda. Aqueles anjos da guarda que protegem determinadas pessoas. Não quer dizer que proteja todos, mas há quem diga que há anjos da guarda que protegem determinadas pessoas. Ninguém sabe se bom, se pessoa má, se pessoa ruim. A verdade é que na história da humanidade há quem diga que há anjos que protegem pessoas. Ninguém sabe se isso é verdade, mas tem uma certa lógica, porque está escrito lá na palavra de Deus, se eu não me engano, nos Salmos. No livro de Salmos, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. Tem lógica. Parece ter lógica. E o que acontece é que este casal de comerciantes, eles partem, fecharam o seu comércio, fecharam o seu negócio, foram para casa, botaram as malas dentro do carro e partiram rumo a São Lourenço do Sul, próximo aí dessa cidade onde eles moravam, de Pelotas, 73 quilômetros mais ou menos. Eles iam visitar parentes. Já estava marcado, já tinham acertado esta viagem e foram visitar parentes. Uma sexta-feira 13. O povo diz que sexta-feira 13 é de azar. Será? Sei não. Mas há quem diga, as más línguas, que sexta-feira 13 tem alguma coisa estranha. Bem, coincidentemente, era uma sexta-feira 13 de 1997 e este casal toma rumo à cidade de São Lourenço do Sul. E a viagem continua. Depois que eles tinham saído aproximadamente aí há uns 20 minutos, o casal de médicos, o Dr. Rubens Meneghel e a sua esposa, que também era médica, cardiologista, ela também parte com o seu marido a esta viagem. Eles não foram acompanhados com filhos. Os filhos, eles deixaram em casa porque já eram rapaz e moça. Então eles foram só para este simpósio. E o que acontece?
que aproximadamente aí por volta de 6h15, 6h20 da noite, que a viagem já estava em curso e que o automóvel já estava na estrada, no asfalto, o primeiro casal de comerciantes que saiu de Pelotas, o Túlio Bargana, que era o comerciante, ele dá um cochilo na direção. E o que acontece é que esse cochilo que ele já vinha cochilando, e a esposa sempre alertando: cuidado, Túlio, cuidado, tenha cuidado porque você está dando cochilo aí. E a filha ia no banco traseiro com o cinto de segurança. E o casal na frente não usava cinto de segurança. É aí que faz a grande diferença. O cinto de segurança salva vidas. Você entendeu? Você aí entendeu? Cinto de segurança salva vidas. A garota estava no banco traseiro. A Carla, Ana Carla, estava atrás. 10 anos de idade a garota tinha. Muito interessante. Usava o cinto de segurança. Mas os pais não estavam usando, não, o cinto de segurança. E o que acontece é que entre um cochilo e outro, aí por volta de 6h15 da noite, a viagem já estava bastante adiantada. Até porque só era 73 quilômetros da cidade de Pelotas até São Lourenço do Sul. Estava perto. O Túlio Bargana dá um cochilo feroz, perde totalmente o controle da direção do carro e o carro cai num precipício não tão alto, mas aproximadamente aí de uns 3 metros de altura. Entra na ribanceira, sai quebrando os matos, sai quebrando a bagaceira que tinha pela frente e dá 4 capotadas. E aí fica com os pneus para cima. Atrás vinha o casal de médicos com a diferença aproximadamente de 20 minutos do carro dos médicos para o do comerciante Túlio Bargana. E o que acontece? O que acontece é que Dr. Rubens Meneghel, quando ele vai se aproximando do local do acidente que havia acontecido, já fazia aí aproximadamente quase meia hora, ele vê um vulto no meio da estrada. Uma mulher parada com as mãos erguidas, levantadas em sinal da cruz, toda ensanguentada, toda suja de barro, de lama, de mato, aquela bagaceira, aquela coisa terrível. E ele olhou, aquela roupa que ela estava usando era uma roupa de linho branco, e ela estava muito suja, muito ensanguentada, muito arranhada, muito quebrada. Tava uma coisa terrível. E o doutor Rubens Meneghel, com a sua esposa, eles param o carro e vai como médico, né? Os médicos fazem isso. Está na natureza do médico prestar socorro àquela senhora. Não era tão tarde, era 6 e pouca da tarde. Não era tão tarde assim. Mas não passou nenhum carro, só o dele. E ele presta socorro àquela senhora. E ele procura saber o que aconteceu. E ela disse: ali próximo, a mais ou menos a 100 metros, o meu marido capotou o carro e eu, minha filha e ele estamos em situação de apuros. Eu estou toda quebrada. Acho que quebrei algumas costelas
tive algum problema que eu estou sentindo muita dor na cabeça e na parte do tórax. Mas eu quero que vocês prestem socorro à minha filha, porque eu tenho uma filha de 10 anos que está no banco traseiro e o carro está com os pneus para cima. E eles aceleram o carro, colocam a mulher dentro do carro e partem. Só 100 metros aproximadamente. Logo eles chegaram e viram a frenagem do carro na pista e o quebra-quebra do mato, e eles viram o farol do carro aceso. E o doutor Rubens Meneghel, com a sua esposa, a doutora Morgana Alcântara Meneghel, eles descem e a mulher ficou dentro do carro porque ela estava numa situação deplorável. E eles não permitiram que ela descesse nem ficasse fora do carro, porque podia algum órgão dela estar com algum problema, até porque ela reclamou que sentia muita dor no tórax e na cabeça. E eles descem, não estava muito distante, apenas uns 3 metros, desceram a ribanceira e ao chegar eles viram o cidadão, o comerciante, sem consciência, ao volante, a filha chorando muito no banco traseiro, mas estava com o cinto. E logo, vizinho a ele, com a cabeça encostada na porta e o vidro do lado do passageiro, ali ao lado do motorista, também com o vidro quebrado e a mulher com a cabeça para fora, mas dentro do carro corpo. E eles conseguem falar com o cidadão, faz com que ele acorde, e ele acordou bem, estava bem. Ao menos estava com vida, a garota estava também, porque estava no banco traseiro com o cinto. Só algumas escoriações. E a mulher, quando eles viram a mulher, perceberam que ela não tinha pulso, que ela não demonstrava nada que estivesse viva. E ao olhar bem para ela, eles perceberam que coisa mais estranha. Imagine só. Aquela mulher que estava ali ao lado, morta, era a mulher que estava dentro do carro e parou na pista, no asfalto, pedindo socorro. E eles acharam estranho. Parece, não é possível, mas ela disse que só tinha o marido e a filha. E ela, como é que tem outra pessoa aqui? E eles procuram entrar em comunicação com as autoridades e com a polícia rodoviária e com socorro, uma ambulância para vir dar socorro, prestar socorro. E quando eles sobem e vão para o carro para pegarem a comunicação, que naquela época não havia celular, mas muitos usavam o famoso radiotransmissor. Muitas pessoas, principalmente autoridades e pessoas influentes, eles tinham um radiotransmissor, que é conhecido como rádio amador. Muita gente usava aquele tipo de rádio que se comunicava, tinha a frequência da polícia, de corpo de bombeiro, então eles tinham aquele rádio amador. E eles entram em comunicação primeiro com a Polícia Rodoviária Federal, que logo entra em comunicação com outras autoridades da área médica para mandarem o socorro. E a Polícia Rodoviária já segue para este quilômetro, que era o quilômetro 43 da rodovia. O acidente aconteceu exatamente no quilômetro 43. Quando eles chegam no carro para pegar o rádio amador, cadê a mulher? A mulher não estava. Olharam para um canto e para outro. Que pode isso ter acontecido? Não, fulana era aquela mulher. Então chegaram à conclusão que foi a alma dela que prestou socorro
para salvar o marido e a filha, a Ana Carla. Porque se ela não tivesse feito isso, com certeza o marido teria morrido e a filha também. Quando alguém viesse saber do que tinha acontecido, talvez até ao amanhecer o dia, e esta mulher vai para o asfalto, estende as mãos, pede socorro, e vem o socorro, que era exatamente o casal de médicos que havia saído de casa 20 minutos depois deles. E aí a gente diz, como é que se explica isso? A mulher estava morta? Estava viva? Não. Sim, a alma dela. O corpo ficou lá, mas a alma foi à procura de socorro para salvar o marido que estava vivo e a filha de 10 anos que estava viva também. É cada coisa que existe. Já imaginou? Você já pensou os mistérios ocultos que existem neste nosso universo, entre o céu e a terra? Coisas que não se explicam. Muitos dizem, isso pode ter sido um anjo. Bem, sei não. Sei não. Será que foi um anjo? Ou será que foi a alma dela que foi lá? Pensou bem? Cinto de segurança salva vidas. Cuidado quando for viajar. Bastante cuidado. Coisas misteriosas acontecem. Entendeu o recado? Se você entendeu o recado direitinho, se inscreva neste canal. Deixe os seus comentários, seu like, porque eu também preciso, viu?